participando hoje do evento, todos que abraçaram a ideia e se inscreveram para estar aqui hoje ouvindo o professor Eduardo, a quem eu agradeço também desde já, em nome da Liga de Constitucional, pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, que é bem vasto. Professor Eduardo, que é juiz federal, pós-doutor pela Unicinos, doutor pela PUC de São Paulo, é ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual e diretor da Revista Brasileira de Direito Processual. A Liga retorna essa semana com as nossas quartas constitucionais e nessa semana a gente fez os posts lá e todos comemoraram os 32 anos de promulgação da Constituição, e quando a gente falou com o professor Eduardo, nem chegamos a associar a data do evento a essa semana, mas ele desde já sugeriu o tema para falar hoje, que é a Constituição como garantia, e eu acho que foi um tema bastante pertinente para a semana em que a gente comemorou esses 32 anos, e eu não vou me alongar muito, vou já passar a palavra para ele, para que ele inicie aí o encontro de hoje compartilhando conhecimento conosco. Professor Eduardo, pode ficar à vontade. Obrigado, Pedro. Caso não estejam me ouvindo bem, eu peço que registrem aí na conversa, se tiver algum ruído, algum eco, enfim, sempre tem como ajeitar. Eu agradeço imensamente a diretoria da Liga Constitucional e o faço na figura do Pedro, que eu conheço de um grupo de estudos da UNIT exatamente sobre garantismo processual, e num certo sentido o que eu vou falar hoje tem a ver com o conteúdo dessas aulas. Agradeço a presença dos alunos. Creio que a maioria dos presentes são alunos que de algum modo gravitam ao redor das atividades da Liga. Eu sei que não há só alunos aqui. Nós contamos, por exemplo, com a presença da digna defensora pública do Estado do Mato Grosso do Sul, a doutora Cláudia Fassa. Agradeço enormemente a prestigiosa presença dela aqui conosco. E gostaria de falar um pouco para vocês sobre a Constituição como garantia. O que significa a palavra garantia para eu poder que a Constituição, para eu dizer que a Constituição é uma? A palavra garantia, no léxico da língua portuguesa, basicamente tem dois troncos de sentido. De um lado, garantia pode significar tutela contra frustração, proteção contra uma insatisfação, uma inefetividade, uma irrealizabilidade. Geralmente é o sentido que se emprega, por exemplo, no direito privado. Quando eu falo em garantia de dívida, por exemplo, eu estou falando na instituição de algo que permite, em favor do credor, o fortalecimento na sua expectativa de ver o seu direito satisfeito pelo devedor mediante a entrega da prestação. Mais uma vez aqui, portanto, garantia como tutela contra um risco de insatisfação. Nós temos garantias fidejussórias, garantias reais. Né? Quando eu falo que o credor ostenta, por exemplo, uma garantia hipotecária, eu estou querendo dizer que ele tem um direito real sobre um bem, um direito real de garantia sobre um bem de propriedade do devedor, e que o devedor oferece como reforço da expectativa de receber a prestação objeto daquela relação obrigacional. Quando a gente olha a teoria do direito, por exemplo, esse sentido de garantia como tutela contra a insatisfação permeia a obra do chamado garantismo de Luigi Ferrajoli.
Ferraioli, um jusfilósofo italiano, quando se refere à garantia, emprega nesse preciso sentido. Garantia como tutela contra a frustração, contra a irrealizabilidade, contra a inefetividade. É por isso, por exemplo, que a sanção jurídica para ele é uma garantia do cumprimento efetivo do correlato dever. Porém, o léxico das línguas latinas em geral e da língua portuguesa em particular trazem um segundo tronco de sentidos para a palavra garantia. Garantia também pode ser sinônimo de tutela contra o arbítrio. Por exemplo, quando eu olho a tradição constitucional e me deparo com a teoria dos direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão, e há nesse rol de direitos individuais pretensões, imunidades, poderes, faculdades, etc., eu estou lidando com posições jurídicas ativas titularizadas pelos cidadãos contra o Estado, cujo conteúdo é negativo. Portanto, de acordo com a tradição liberal alemã dos direitos fundamentais, por exemplo, os direitos individuais consistiriam naquilo que se diz em alemão como Abwehrrecht, cuja tradução mais próxima seria direito de defesa ou direito de resistência. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, porque se ligam ao valor liberdade, seriam pretensões, basicamente, cujo conteúdo é oponível ao Estado e, em razão do que se exige do Estado, uma abstenção, um comportamento negativo, uma omissão, né? Um não fazer. Então, nesse sentido, esses direitos fundamentais individuais ou de primeira geração seriam garantias. Garantia aqui no sentido de tutela contra o arbítrio. O cidadão se garante contra eventuais excessos e desvios no exercício do poder pelos agentes públicos, garantindo-se, ou seja, munindo-se de garantias. Esse termo garantia tem um sentido diferente daquele que é empregado, por exemplo, por Ferraioli, e que vai gerar uma outra corrente de garantismo ou uma outra corrente garantística, que no Brasil observa mais o fenômeno processual e vai dizer, por exemplo, que o processo não é instrumento a serviço da jurisdição, ou seja, o processo não é um utensílio a serviço do poder, mas é uma garantia do cidadão em juízo, ou seja, o processo protege o cidadão do eventual exercício arbitrário do poder pelo Estado juiz. E essa teoria o faz olhando o inciso 54 do artigo 5º da Constituição, e diz o seguinte: o processo é objeto de um direito fundamental individual. O processo é objeto do direito a um devido processo legal, né? O objeto deste específico direito fundamental tem como substantivo e, portanto, como substância o processo. O devido e o legal são adjetivos. Então, não é possível entender o processo como uma ferramenta a serviço do juiz e, portanto, do poder, se o processo consta sob a alcunha devido processo legal
no rol de direitos fundamentais individuais que, portanto, ligando-se ao valor liberdade, implicam uma esfera de proteção e de defesa do cidadão contra os arbítrios estatais, no nosso caso, contra os arbítrios do Estado juiz. Se garantia, nesse segundo sentido, significa tutela contra o arbítrio, não é difícil se dizer que a Constituição em si é uma garantia, nesse sentido protetivo liberal do termo. Por quê? Porque se nós procedermos a uma análise histórico-normativa da evolução do fenômeno constitucional, nós vamos perceber que no curso dos séculos existe um invariante, existe um dado comum que nunca muda e que, portanto, é a própria essência do fenômeno constitucional. Ou seja, o fenômeno constitucional tem como essência a própria limitação do poder. É bem verdade que no curso histórico a Constituição foi recebendo outros papéis. Mas o papel fundamental de limitar o poder nunca deixou de existir, porque se deixasse, o fenômeno constitucional, em essência, deixaria de existir. Então, em essência, diante de uma análise fenomenológica da história do constitucionalismo, fazer Constituição é propiciar o controle da política pelo direito. É a limitação da politicidade pela juridicidade. É o desenho dos contornos limitativos, positivos e negativos, do exercício do poder político. E, nesse sentido, se Constituição é a limitação jurídico-normativa do poder, e se toda limitação, ao fim e ao cabo, tem como fim maior impedir que os exercentes do poder político tendam a descambar para o arbítrio, então a Constituição em si tem função contra-arbitrária. É preciso lembrar que, uma vez que o poder é juridicizado, ou seja, uma vez que o fato bruto do poder político tem a sua aquisição, o seu exercício, as suas suspensões, as suas interrupções e a sua perda regulados num diploma escrito ou oral chamado Constituição, este poder como fato bruto se torna um dado jurídico. E este poder sofre algumas reformas estruturais. Em lugar de ser só um poder, ele se torna aquilo que a tradição da teoria do direito ocidental chama de função, ou poder funcional, ou dever-poder, ou poder-dever. Ou seja, a domesticação jurídico-constitucional do poder faz com que este poder, uma vez juridicamente domesticado, se torne uma função. E o que é função? Função
é a conjugação de duas situações jurídicas simples ou elementares: o poder e o dever. Poder em si, do ponto de vista jurídico, é uma situação jurídica ativa cujo exercício sujeita alguém, de modo que este alguém não tem como se opor às interferências que sofre na sua esfera jurídica. Então, esse poder, ele pode agregar algo à esfera jurídica de alguém, pode modificar algo na esfera jurídica de alguém, ou pode desconstituir algo da esfera jurídica de alguém. Repito, sem que esse alguém tenha como se opor. Essa é a definição precisa de poder. O dever nada mais é como outra posição jurídica elementaríssima do que a necessidade de realização de uma conduta no interesse de outro, que não do próprio titular do dever. Quando eu somo o poder e o dever, eu tenho a função. O que é a função? A função nada mais é do que o dever de se exercitar um poder no interesse de outrem que não do próprio titular da função. Nós temos alguns exemplos de função no direito privado. O pátrio poder é uma função. Os pais têm o dever de exercitarem o poder de condução da vida dos filhos no melhor interesse dos filhos, não propriamente no interesse dos próprios pais. Outros exemplos de função no direito privado: a guarda, a tutela, a curatela. Por força agora da lei do Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós temos a figura do apoio, que é uma figura nova de função no direito privado. Então, vejam, o exercício da tutela é um poder que se faz no interesse do tutelado, da curatela no interesse do curatelado, não do curador, da guarda no interesse do guardado, não do guardião, o apoio no interesse do apoiado, não do apoiador. Nós temos também as funções no âmbito do direito societário. Nós temos a função do diretor, que é desempenha no interesse da empresa, não no interesse próprio. Nós temos as funções do síndico condominial. Nós temos a função do administrador da massa falida e da empresa em recuperação judicial. Nós temos a função dos conselheiros fiscais nas sociedades empresárias, enfim. Mas é óbvio que o grande âmbito fecundo para a disseminação de funções é o direito público. A doutora Cláudia Fassa que não me deixe mentir. O direito administrativo talvez seja o campo mais fértil das funções. Se o direito subjetivo é a situação estruturante do direito privado, a função é a situação jurídica mais estruturante do direito administrativo, não é? Os agentes administrativos, de ordinário, ostentam poderes funcionais ou função, não é? A função do administrador público, que tem o dever de desempenhar os poderes administrativos na consecução do interesse maior, que é o interesse público, não o interesse do próprio titular da função. O processo penal tem uma função interessante, que é a função da defesa. Muito mais do que mero representante do acusado em juízo, o defensor, no processo penal, desempenha a função.
ele tem o dever de exercitar os poderes inerentes ao desempenho da defesa no interesse do acusado, do defendido. E é interessante notar que é possível que haja disfunções, maus ou irregulares exercícios da função, né? E existem basicamente 4 ordens de ilícitos sobre as funções. Pode ser que a função seja exercida com desvio de finalidade. Pode ser que o titular da função a desempenhe, mas por que a desvio? Porque ele não a desempenha para atender ao interesse de outrem, que não o próprio. Ou ele busca atender o próprio interesse, ou ele busca atender a um interesse de uma outra pessoa que não está contemplada na norma jurídica que confere a função. É possível, por exemplo, que, para além do desvio da finalidade, a função seja ilicitamente exercitada quando há excesso de poder. O titular da função, a pretexto de exercitá-la, se arvora em poderes que não estão compreendidos no conteúdo daquela específica função. Ou seja, o titular da função transborda da sua competência. É possível, por exemplo, que exista um exercício anêmico, pálido, enfraquecido da função. Ou seja, pode ser que a função seja exercitada de modo deficiente, ineficiente, ou mesmo não seja exercitada. Há uma omissão no exercício da função. Isso também é um ilícito. E por quê? Porque diante de um exercício inapetente da função, o outro, que é o beneficiário dela, não é contemplado no todo ou em parte. Não é? Geralmente, o exercício abusivo da função, ou seja, quando a função é exercida com excesso ou com desvio de finalidade, o ato de exercício é viciado pela nulidade. Ou seja, desvio de finalidade e excesso de poder no exercício funcional, em regra, geram a nulidade do ato. Já no exercício anêmico, ou seja, quando eu não exercito, ou quando eu exercito a função de modo deficiente ou ineficiente, em geral, eu posso ter a suspensão ou a perda da função, com ou sem a substituição do titular. Suponhamos, por exemplo, que o pai submeta constantemente o filho a graves maltratos. Ele desempenha a função de modo arbitrário, com excessos. E isso pode, eventualmente, implicar a suspensão, quando não a perda do pátrio poder. Não é? Imaginem, por exemplo, a função defensiva do processo penal. Suponhamos que o advogado esteja mal defendendo o acusado, de modo que o acusado se encontre na situação de indefeso. Diz o Código de Processo Penal que, num caso como esse, o réu pode ser declarado indefeso e o defensor pode ser destituído da representação letrada do acusado, né, por inapetência no exercício funcional. E, para além do direito administrativo, talvez o terreno mais fértil para a disseminação de funções é o direito constitucional. E, basicamente, nós temos 3 funções essenciais ou primordiais de índole constitucional. Há outras, mas as 3 fundamentais são aquelas que defendem o próprio agir do Estado na sua essência mais bruta,
nós temos as funções jurisditiva, que é primordialmente exercida pelo poder legislativo, mas não só por ele. O poder executivo também titulariza a função de jurislar, quando, por exemplo, o presidente da República se socorre de medidas provisórias. Nós temos a função de administrar, que principalmente é titularizada pelo poder executivo, mas não só por ele. Quando licitam e promovem concurso público, os poderes legislativo e executivo também estão a desempenhar função administrativa. E nós temos a função jurisdicional, que principalmente é desempenhada pelo Poder Judiciário, mas não só por ele. Lembremos-nos de que o Senado Federal, quando do processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade cometidos, por exemplo, pelo presidente da República ou pelo vice-presidente da República, está aí a desempenhar autenticamente função jurisdicional, não é? E, do mesmo modo, nós podemos cogitar de exercício arbitrário dessas funções. Não é? A questão, porém, quando nós estamos lidando no âmbito constitucional, é saber quem vai impor a sanção em caso de arbítrio no exercício da função, já que arbítrio no exercício da função configura ilícito. E ilícito desafia a imposição de sanção jurídica. Já nos ensinava Hans Kelsen. Isso é um problema no ambiente constitucional. Porque se um poder constituído da República incorre em exercício arbitrário de função, é preciso que um outro poder esteja legitimado para impor contra ele uma sanção. E isso é problemático num ambiente dentro do qual vige o princípio ou a garantia da separação de poderes. Razão por que, dentro de um regime de fragmentariedade, nem todo exercício funcional arbitrário necessariamente vai ser qualificado pela Constituição como um ilícito. Então, eu preciso muito cuidado aqui, porque não há arbitrariedades constitucionalmente qualificadas de modo implícito ou subentendido. E é preciso muito cuidado quando os tribunais constitucionais interpretam a Constituição e, especialmente, interpretam dispositivos dela que regulam sanções imponíveis ao exercício arbitrário de funções por um dos poderes da República. É preciso cuidado, por exemplo, quando se tenta extrair das entrelinhas do texto constitucional hipóteses implícitas de exercício arbitrário e, portanto, sanções implícitas a esses exercícios arbitrários. Por exemplo, as hipóteses de excesso de poder, de desvio de finalidade, de não exercício ilícito do poder, ou de exercício ineficiente ou deficiente, estão previstas expressamente na Constituição. E as sanções jurídicas imponíveis a esses arbítrios também. Por exemplo, crime de responsabilidade é hipótese explícita
de arbítrio funcional. E a Constituição expressamente prevê não só o procedimento averiguatório de crime de responsabilidade, como prevê os órgãos competentes para a apuração desse crime, e prevê as sanções eventualmente infligíveis aos autores desses crimes de responsabilidade. Não é? Um outro exemplo de exercício arbitrário: arbítrio por falta de desempenho da função, por omissão do desempenho funcional. Quando, por exemplo, o poder executivo ou o poder legislativo se omitem do dever funcional de editarem normas indispensáveis ao gozo de direitos fundamentais pelos cidadãos. Nós temos um ilícito omissivo que nós costumamos chamar de inconstitucionalidade por omissão. Então, nesse caso, a Constituição expressamente qualifica essa omissão e ela diz quais são as sanções jurídicas imponíveis. Imponíveis, no caso, pelo Poder Judiciário. Agora, existem algumas situações mais delicadas, né? O Supremo Tribunal Federal, que anda surfando uma onda ativista, tem colocado as manguinhas de fora, e por mais que isso agrida o senso comum dos leigos, o Supremo tem inventado hipóteses de exercício arbitrário que a Constituição não contempla, né? A gente sabe que em 3 leading cases, o Supremo Tribunal entendeu que é possível, em caso de nomeações políticas pelo presidente da República, por exemplo, haver desvio de finalidade por meio de uma liminar. Durante o governo Dilma, o ministro Gilmar Mendes impediu a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Do mesmo modo, durante o governo Michel Temer, num mandado de segurança, numa reclamação, a ministra Carmen Lúcia, então presidente da Corte, por meio de uma liminar, de uma tutela inaudita altera parte, impediu a posse da então deputada Cristiane Brasil no cargo de ministra do Trabalho, né? Entendendo que havia aí desvio de finalidade e atentado ao princípio da moralidade administrativa. E, mais recentemente, num mandado de segurança, o ministro Alexandre de Moraes, concedendo uma liminar, impediu a nomeação e posse do então diretor da ABIN, o delegado Alexandre Ramagem, no cargo de diretor-geral de Polícia Federal. E a Constituição não prevê ilícito funcional, não prevê hipóteses de ilícito funcional por desvio de finalidade em nomeações políticas desse jaez, né? Não prevê esse tipo de controle jurisdicional de atos políticos de cunho governamental. Ainda que isso atenda os anseios de uma sociedade sedenta por moralidade pública, nós precisamos tomar cuidado com a captura do direito pela moral, né? Como bem diz o professor Lênio Luiz Streck, os 3 grandes predadores externos do direito são a moral, a política e a economia. E o direito, porque é autônomo, tem
autorreferibilidade. É bem verdade que aqui e ali, não raro, nós assistimos e até aplaudimos atos de moralização pelo Supremo Tribunal Federal da vida política. O problema é que pau que bate em Chico bate em Francisco, porque é uma enorme dificuldade de se objetivizar pautas morais. É por isso que há quem diga, no meu modesto entender com acerto, que, em verdade, os princípios não são normas. Os princípios são elementos do direito, mas eles não integram o ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico só é integrado por regras, ou seja, os princípios não são per saltum aplicáveis, eles só são realizáveis pela obrigatória intermediação por regras legais expressas. Então, na verdade, seria preciso, quando muito, que o princípio da moralidade administrativa, contemplada no caput do artigo 37 do texto constitucional, seja densificada ou no próprio texto constitucional por regras constitucionais ou em lei por meio de regras legais expressas, com hipóteses de incidência e consequência jurídica bem definidas, claras e muito bem delimitadas. Não é? É preciso tomar muito cuidado com a teoria dos princípios e com a ideia de que os princípios têm normatividade, porque, na verdade, não existe um método único e unívoco de densificação de um princípio. Não é? E por que não há? Porque o comando de um princípio, o programa de um princípio, o programa deôntico de um princípio, ele pode ser concretizado em múltiplas opções, todas elas igualmente válidas entre si, de modo que, quando o juiz concretiza um princípio e o aplica diretamente, na verdade, o juiz está usurpando competência legislativa, porque, na verdade, ele está criando a regra de intermediação como se fosse titular de discricionariedade jurisditiva, discricionariedade que a Constituição Federal não lhe outorga. Muito bem. O modo de que os cidadãos dispõem. Para quem quiser estudar um pouco o debate sobre a não normatividade dos princípios, já que eu vejo que está havendo alguma gritaria por parte de alguns, e eu me predisponho aqui a fazer debates, eu não tenho problema nenhum com isso. Só é preciso ouvir o lado contrário e entender que uma longa doutrina é produzida fora no Brasil contrária à normatividade dos princípios. É que no Brasil só chega o que interessa. Depois eu indico para vocês literatura alemã de ponta, como Ralph Poscher, como Bernhard Schlink, como Wolfgang Bockeford. E no Brasil, por exemplo, como Adriano Soares da Costa, como Marcelo Neves, dentre outros, que não negam a importância dos princípios para o fechamento do sistema, mas lhe negam a possibilidade de aplicação direta. Tá claro? Depois a gente poderia debater isso longamente, mas o objeto da discussão não é essa. O objeto fundamental da discussão de hoje é entender que, diante de arbítrios funcionais, o cidadão se protege por meio daquilo que nós chamamos de garantias. Garantias nada mais são do que posições jurídicas subjetivas ativas, de que são titulares os cidadãos, cujo exercício é tendente a prevenir, mitigar ou eliminar os efeitos nocivos de eventual exercício arbitrário das funções e, portanto, do poder. E, dentro de um ambiente republicano, onde se prescreve a incontrastabilidade
a impossibilidade de incontrastabilidade, portanto, se prega a contrastabilidade de todo o poder, onde há um poder funcional do Estado, ali há de haver a respectiva garantia do cidadão. Para impedir o exercício arbitrário da função jurisditiva, existem, correlatamente, em favor dos cidadãos, as respectivas garantias contra-jurisditivas. Exemplos de garantias contra-jurisditivas. As ações de controle abstrato de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação de inconstitucionalidade por omissão. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós temos várias limitações constitucionais ao poder de legislar, como, por exemplo, as limitações constitucionais ao poder de tributar, porque o poder de tributar nada mais é do que um poder legislativo, porque tributo se institui por lei. O mandado de injunção é uma garantia contra-jurisditiva. Nós temos a garantia da irretroatividade das leis, a garantia da proporcionalidade, da razoabilidade. São garantias contra-jurisditivas. Nós também temos, para debelar eventual exercício arbitrário da função administrativa, as garantias de liberdade contra-administrativas, todas elas também igualmente titularizadas pelo cidadão. Exemplos de garantias constitucionais contra-administrativas. Nós temos a licitação, que impede a contratação atrabiliária e em prejuízo aos cofres públicos de produtos e serviços pelo poder público. Nós temos a garantia anti-arbitrária do concurso público, porque o concurso público impede a seleção apadrinhadora de indivíduos para a ocupação de cargos e funções dentro da administração. Nós temos a garantia arbitrária da prévia indenização, da justa e prévia indenização dos procedimentos expropriatórios. Nós temos a legalidade, a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, não é? Nós temos as limitações, portanto, constitucionais ao poder de administrar. Então, nós temos também uma garantística contra-administrativa. Notem que os tributaristas lidam muito com uma garantística contra-jurisditiva, por exemplo, porque estudam as limitações constitucionais ao poder de tributar. E, mirando agora a terceira função essencial do Estado, contra eventuais desempenhos funcionais arbitrários pelo Poder Judiciário, o desempenho da sua função típica, nós temos as garantias contra-jurisdicionais do cidadão. Exemplos de garantias contra-jurisdicionais do cidadão, de garantias de liberdade do cidadão que o protegem contra eventual exercício arbitrário da função jurisdicional. Nós temos várias garantias contra-jurisdicionais. Nós temos as reclamações ao Conselho Nacional de Justiça, nós temos as reclamações às ouvidorias de justiça, nós temos o processo. Né? O processo em si é uma garantia de proteção contra-arbitrária do cidadão.
Porque, na verdade, o processo não serve ao poder. O processo serve ao jurisdicionado. O poder não precisa do processo. O juiz, a rigor, não precisa do processo, porque ele simplesmente é titular do poder. Agora, o jurisdicionado se protege do arbítrio do Estado juiz quando tem a garantia de que entre o Estado juiz e ele, jurisdicionado, haverá a interposição obrigatória de um processo legal, de um processo regulado minudentemente em suas etapas por lei. Lei aqui entendida como texto dotado de generalidade e abstração que inova no ordenamento jurídico e que é editado por um conjunto de representantes eleitos democraticamente pelo povo, congregados numa unidade assemblear chamada parlamento. Não é? Da importância da legalidade no processo. Vejam que o artigo 54, o inciso 54 do artigo 5º da Constituição, ele fala em devido processo legal. Não é? O legal como adjetivo de lei. Devido processo da lei. Não é devido processo portarial, não é devido processo regimental, não é devido processo resolucional, não é devido processo do juiz, não é devido processo judiciogenético. Não é? Enfim, mas depois, professora Laura, a gente discute isso. Né? Eu gostaria muito de desenvolver meu tema com mais vagar e mais atento aos alunos que nos escutam. Eu acho que esse é um assunto que podia ficar para depois. Né? Acho que agora é uma hora bastante inconveniente para esse tipo de intervenção. Eu não me vou furtar aquilo que a senhora pretende. Fique tranquila. De todo modo, existem outras garantias contrajurisdicionais constitucionalmente contempladas. Uma delas, que não integra o rol do artigo 5º expressamente, mas dele faz parte por integração, por força do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, é a advocacia. A advocacia prevista no artigo 133 da Constituição. A advocacia é essa que é indispensável à administração da justiça. O advogado é uma garantia contra-arbitrária do cidadão em juízo. O desempenho da advocacia é tendente, porque é uma atividade fiscalizatória, a barrar eventuais efeitos nocivos do exercício arbitrário da função jurisdicional por juízes e tribunais. Não é? É por isso que as prerrogativas da advocacia são tão importantes, porque a preservação das prerrogativas permite que o advogado trabalhe como o garantidor contra-arbitrário que ele é. Não é? E, para além dessas outras garantias, nós temos o juiz natural, nós temos o contraditório, a ampla defesa, nós temos, enfim, uma série de outras garantias que permeiam o processo. Então, veja que coisa interessante. A Constituição é um cipoal de garantias contra-arbitrárias de que são titulares os cidadãos contra o Estado. E nós temos, portanto, um ramo do direito constitucional que se debruça sobre as garantias contra-legislativas, que seria uma garantística contra-legislativa ou contra-jurisdicionativa. Nós temos um ramo do direito constitucional que se debruça sobre o conjunto das garantias contra-administrativas. Então, nós temos uma garantística contra-administrativa. E nós temos um ramo do direito constitucional que cuida do conjunto das garantias contra-jurisdicionais. E, portanto, temos como um ramo do direito constitucional uma garantística contra
jurisdicional. Mas, de todo modo, essas três garantísticas podem ser complementadas por outras. Vejam que o Ministério Público, por exemplo, é titular de função, né? O Ministério Público titulariza a função averiguatória de crimes, ele tem função acusatória, ele tem função inquisitorial no âmbito civil, preparatória de eventuais ações civis públicas e ações de improbidade administrativa, né? O Ministério Público ele preside procedimentos averiguatórios, como os procedimentos de investigação criminal e os inquéritos civis, para além de outros procedimentos administrativos de interesse interno. Ou seja, o Ministério Público também ostenta função e, portanto, poder. E, eventualmente, pode desempenhá-las de maneira arbitrária. Não é? O que isso significa? Isso significa que eu também posso entrever garantias contra eventuais arbítrios do Ministério Público, garantias contraministeriais. E elas existem na Constituição, embora sejam muito pouco estudadas. Nós temos, por exemplo, a reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos, por exemplo, o habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público, mandado de segurança, o direito de petição de uma maneira geral, enfim, há uma série de remédios garantísticos que eventualmente podem proteger o cidadão de ocasionais ilícitos funcionais incorridos pelos membros do MP. O que importa dizer, portanto, é que existe um ramo importante do direito constitucional, talvez o seu ramo mais nuclear, que é o ramo que, de uma maneira mais genérica, estuda as garantias de liberdade do cidadão contra o arbítrio estatal de uma maneira geral. Ou seja, em essência, se Constituição é limitação jurídica do poder e, portanto, refreamento de arbítrio pelos titulares do poder, em essência, a ciência do direito constitucional é a ciência das garantias de liberdade dos cidadãos. Ou seja, em essência, a constitucionalística ela é uma garantística. Porque a Constituição, em essência, em si, é uma garantia. Na verdade, ela é uma garantia que se plurissegmenta, que se pulveriza em múltiplas microgarantias. Não é? Ou seja, a Constituição é uma macrogarantia do cidadão fracionável numa multiplicidade de microgarantias protetivas da liberdade dos indivíduos. É óbvio que a Constituição não é só isso, mas, em essência, ela é isso. Isso é o seu dado essencial, é o seu invariante, é o seu traço fenomenológico comum em toda e qualquer época de existência do fenômeno constitucional. É por isso, por exemplo, que da constitucionalística eu extraio uma garantística. Essa garantística, ela se fraciona em uma garantística contra legislativa, uma garantística contra administrativa, uma garantística contra jurisdicional. Dessa garantística contra jurisdicional, eu posso, por exemplo, olhar para o processo e desenvolver uma garantística processual. Não é? Então, os garantistas no processo, ou seja, os estudiosos do processo como uma instituição de direito constitucional, como uma instituição de garantia do cidadão em juízo, eles, na verdade, são constitucionalistas. Eles são constitucionalistas que se especializaram no devido processo legal.
Assim como eu posso, por exemplo, desenvolver estudos de garantística advocatícia, né? Se a advocacia é uma instituição de direito constitucional protetiva do cidadão em juízo, eu posso desenvolver um estudo de direito constitucional sobre todo o regime constitucional do advogado como protetor do jurisdicionado contra arbítrios dos juízes e dos tribunais. Não é? Veja a quantidade enorme de sub-ramos da garantística que podem eventualmente ser objetos de estudo pelos operadores do direito. De todo modo, portanto, quando vocês escutam por aí estudos de garantismo processual, é exatamente disso que nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando de juristas que, no plano do direito constitucional, estudam o processo como uma garantia em si e, para além do processo, aquele conjunto de garantias adjectas que protegem os cidadãos quando são partes no processo. Né? Eu não sei até que horas eu falo, Pedro. A gente se comprometeu a falar até às 18 e pouco, depois abrir para perguntas, é isso? Eu também tenho um compromisso depois. Isso, exatamente isso, professor. Eu vi que já tivemos algumas manifestações aqui. Então tá bom. Já estamos às 18h10. Porque eu acho que o mais legal é a gente conversar e debater, não é isso? Certo, quero agradecer desde já. Com isso eu encerro minha fala, então agradeço e me predisponho a perguntas e a complementações. Tudo bem. Dá licença fazer uma pergunta? Pois não? Com quem eu falo? É Marcos Vinícius, professor. Oi, Marcos. Noite. Pode aparecer, não precisa ficar com vergonha não, viu? É porque eu tô em casa, tô meio à vontade, cara. Tá bom. Aí... Eu também tô, eu não posso levantar, né? Por isso que eu tô sentado. Tá joia. Eu tenho uma dúvida da seguinte questão. O senhor falou que a Constituição em si, ela já é uma garantia dividida em vários sub-ramos. A gente tem meio que uma mania em focar nos princípios como garantidores, né? Na primeira parte, mas ela em si tem vários sub-ramos e foi muito rica a fala do senhor expondo. Me instigou a estudar mais. No caso, eu sou meio que um defensor da Constituição, assim, um constitucionalista, mas eu acho que deve haver, em outros países, outros modelos, que não tem muito a necessidade de uma Constituição tão rígida ou tão abrangente como no Brasil, talvez em países que adotam outros sistemas, como o Common Law. Como seria, professor, se eu não fosse assim, como seria, sem defender tanto a Constituição, mas preservar os direitos das pessoas? Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, a gente teria que discorrer isso em dois planos. No plano prescritivo e no plano descritivo. No plano descritivo, eu não tenho muito o que fazer. Ainda que eu não goste, não é o meu caso, mas por suposição, ainda que eu não goste da Constituição Federal de 1988, por força da supremacia de que ela goza, eu tenho de me cingir a cumpri-la. O que não me pede, num plano prescritivo, entender que a Constituição nos tempos de hoje devesse ser de uma outra maneira. Né? É preferível cumprir uma Constituição indesejada a não cumpri-la. É óbvio que a Constituição Federal, na sua raiz, nasceu com problemas. E é uma pena que as pessoas não leiam mais. Eu recomendo que os alunos que gostem de constitucional façam isso. Procurem os livros que foram editados quando da instauração da Assembleia Constituinte. Não livros dogmáticos de direito constitucional. Livros sociológicos, politológicos, alguns de economia, enfim.
vários atores sociais, formadores de opinião pública, nos idos de 1987, escreveram textos riquíssimos, críticos ao texto que se estava planejando como a futura Constituição do Brasil, em lugar à ordem constitucional de 1969. Porque esses textos vão mostrando o que os autores pensavam na época. E é interessante porque você lê críticas de autores de direita e de esquerda. Um autor de direita liberal, por exemplo, como Roberto Campos, escreveu rios de tinta em editoriais de jornal da época contra a Constituição Federal, porque entendia que ela mais prometia do que poderia oferecer, né? Ela criava uma enormidade de expectativas normativas incumpríveis, porque orçamentariamente inviáveis, né? Como boa parte do que ele chamava dos direitos sociais. Então, ele entendia que era uma Constituição não só prolixa, como em boa parte irrealizável. Outros mais à esquerda se queixavam porque achavam que muitas coisas de ordem progressista poderiam estar ali e não estavam. Não é? Então, você percebe que há razão dos dois lados. E há também equívocos dos dois lados. O que eu acho, não é? E aqui eu vou falar de uma maneira muito bem genérica. Eu acho que, em determinados pontos, a Constituição se mostrou um diploma que instituiu a ingovernabilidade no país. Não é? E por que ela fez isso? Todo mundo sabe a razão. Boa parte dos deputados constituintes eram parlamentaristas. Então, até os 44 minutos do segundo tempo, nós estávamos caminhando para uma Constituição de feição parlamentarista. E aos 45 se decidiu pela adoção do presidencialismo. E aí, no calar da noite, foram inseridos dispositivos, mas não foi feita a devida adaptação. Então, nós temos uma espécie de esquizofrenia, que acabou gerando uma espécie de presidencialismo de coalizão, né? Nós não temos propriamente um presidencialismo de moldura norte-americana no Brasil, por exemplo. E também ficamos com um semi-parlamentarismo. Há quem diga que nós vivemos um mezzo a mezzo, meia calabresa, meia mussarela. Em parte nós somos presidencialistas, em parte parlamentarismo. Mas o nome que se dá a esse monstrengo é o parlamentarismo de coalizão. Isso é muito problemático, porque, do ponto de vista prático, dentre os vários efeitos nocivos disso, nós temos a desnaturação dos deputados federais e dos senadores em vereadores federais. Não é? Na prática, o que eles são? Eles são vereadores que vão brigar por fatia do bolo orçamentário federal para o seu curral eleitoral. E se não o fazem, são tidos como péssimos deputados e, portanto, não são reeleitos. Né? Basicamente, o que os deputados federais são isso. Eles são vereadores federais. Não é? E nós temos esse problema seríssimo de ter que sempre compor maioria para poder governar. Todos os últimos presidentes da República sofreram desse problema. Não é? Sofreram desse problema. De certo modo, do ponto de vista ideológico, se eu tivesse que arriscar qual foi o produto final político da Constituição, eu diria que ela transita entre um social-liberalismo e uma social-democracia. Né? Com todos os problemas disso num país de terceiro mundo. Porque o custo de um modelo de Estado desse é muito grande. Né? E por que a Constituição é muito principiológica, voltando aqui ao problema dos princípios, e por que se adotou no Brasil a ideia de que os princípios são diretamente aplicáveis pelos juízes, e como nós sabemos que para os princípios serem aplicados, na verdade, eles não são aplicados, eles dependem da intermediação de regras judiciais, ou seja, quando eu crio uma Constituição com uma principiologia muito vasta, eu outorgo ao Poder Judiciário um cheque em branco, porque
porque eu empurro aos juízes a tarefa para-legislativa ou quase legislativa de densificarem esse conjunto gigantesco de princípios por regras implícitas, ou seja, o juiz cria, como se legislador fosse, a hipótese de incidência e a consequência jurídica da regra concretizadora do princípio. Então, o que eu faço? Eu desloco o eixo de poder para o poder judiciário, que é o que a gente vê hoje. Ou seja, eu fomento a implantação no Brasil de um Estado de jurisdição. Do ponto de vista sociológico, no Brasil, nós não temos mais um Estado democrático de direito legislado. Nós temos um Estado aristocrático de direito jurisprudencial. Nós não temos mais um Estado representativo parlamentar. Nós temos um Estado de jurisdição constitucional. Nós vivemos a autocracia judicial do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso é o produto final de uma longa evolução ou involução provocada pela prodigalidade de uma Constituição que promete vários estados ideais de coisas. Esses estados ideais de coisas estão plasmados em princípios jurídicos constitucionais. E a necessidade de realização desses princípios, que se faz por uma atividade criativa dos tribunais e dos juízes, acaba deslocando o eixo do poder legislativo para o poder judiciário. Então, o ativismo judicial crônico e nefasto em que nós vivemos, com todos os problemas que ele gera, já que os juízes não são eleitos, os juízes não têm legitimidade democrática, geram essas distorções que nós estamos vendo hoje. Nós estamos em 2020 colhendo os frutos de árvores cujas sementes foram plantadas em 1988. E se vocês analisam os escritos dos atores políticos, dos cientistas políticos, dos sociólogos, dos economistas da época de 1987, eles já previam que isso tudo aconteceria. Eles já fizeram esse exercício de profecia, não é? E aí é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Nós temos um estado de jurisdição constitucional. Quem praticamente governa no país é o Supremo. Não é sem razão. Eu não sou aqui bolsonarista, vou descrever o fato. Não é sem razão que o Bolsonaro foi beijar a mão do Supremo antes de escolher o ministro do Supremo. Não é? Veja que a gente vive uma mistura de presidencialismo de coalizão com o estado de jurisdição constitucional. Ou seja, o presidente da República, seja qual for, ele fica numa situação delicadíssima, porque ele tem que compor maioria no Congresso e agora, mais recentemente, tem de compor laços institucionais com os ministros do Supremo. Entendem o problema que a gente vive hoje? Ou seja, a gente vive um estado de quase ingovernabilidade. Como é que a governabilidade se permite? Com acordos nem sempre muito republicanos. Não é? E quem se aproveita disso? O Centrão. E, mais recentemente, os ministros da Suprema Corte Brasileira. Não é? Então, vejam as disfuncionalidades que a Constituição trouxe. E isso pode ser para a direita ou para a esquerda. Porque hoje nós temos um ativismo de judicial de esquerda no Supremo. Mas não se esqueçam de que pode haver também ativismo judicial de direita. E de uma direita reacionária. Como aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos. Não é? Se eventualmente o Bolsonaro emplacar uma reeleição e emplacar sucessores, o Supremo Tribunal pode ser composto por uma maioria conservadora, extremamente evangélica. E aí, por um revirement jurisprudencial, aquelas liberdades civis que foram conquistadas pela via oblíqua da jurisprudência podem cair. Basta o Supremo dizer que agora mudou de entendimento. É por isso que liberdade bem conquistada é liberdade conquistada na ágora parlamentar, pelo debate democrático. Dá mais trabalho, tem que pressionar deputado e senador.
mas é conquista mais perene, porque vem por texto legislativo. Entendem? Então, a gente vive esse problema seríssimo, cuja raiz remonta à Assembleia Constituinte de 87. Então, eu gosto dessa Constituição? É óbvio que não. Obrigado, professor. Alguém tem mais algum questionamento? Estou vendo que vocês estão com problema aí para preencher o formulário, mas não esqueçam de preencher nem de fazer inscrição lá no Eventry para poder ter acesso ao certificado. Eu vou fazer aqui um questionamento ao professor para que ele possa discorrer um pouquinho também. É que hoje, acho que até por isso foram levantados alguns questionamentos durante a sua fala, a gente passou a aceitar a mitigação de algumas garantias sobre a justificativa de que essa mitigação seria necessária para que se fosse feita justiça. Nesse contexto de Constituição como garantia, o senhor verifica ou tem algum tipo de posicionamento quanto a essa prestação jurisdicional com a finalidade de fazer justiça ser uma garantia constitucional? Eu tenho medo dos ditadores da justiça. Essa gente é muito arrogante para saber o que é justo e o que é injusto. É a maior questão secular da filosofia do direito. Como é que eu pego a questão mais sensível do ponto de vista jurídico-filosófico e a insiro como um princípio ordenador positivo e aplico-a diretamente sem que, por meio de regras legais expressas, num ambiente democrático, se decida o que é justo, o que é injusto. Eu não sei o que é. E o grande problema de você inserir esse fator que complexifica mais as coisas, que permite que o direito seja roubado ou sequestrado pela moral, é que a justiça não é um dado objetivo externo, racionalmente controlável. Ou seja, não consigo criar um catálogo ou uma consolidação de preceitos de justiça comunitariamente compartilhável por todos, que permitam a todos controlarem objetivo racionalmente quando uma solução é justa ou quando uma solução é injusta. Eu não estou querendo dizer que o valor justiça não é politicamente importante. Ele é, e não raro, é o mote das discussões no parlamento. Ou seja, ele adentra o sistema pela via parlamentar na lei. E uma vez que a escolha pelo que é mais justo e pelo que não é tão justo é feita pelo legislador, qualquer cogitabilidade sobre a justiça ou injustiça de uma lei cessa. Se o juiz fala o seguinte: eu não vou aplicar essa lei aqui no caso concreto porque ela é injusta. Como é que a parte prejudicada do processo vai recorrer dessa decisão? Como é que ela vai dizer, não, a lei é justa sim? Qual é o critério objetivo a partir do qual eu afiro que algo é justo ou injusto e posso, por exemplo, em razões de apelação, dizer: colém da corte, ínclitos desembargadores, a lei é justa sim, e é justa por isso, por isso, por isso e por isso. Quais são os critérios objetivos aferidores da justiça ou da injustiça de uma lei que me permitam operacionalizar essa discussão num ambiente institucional como o do Poder Judiciário? No fundo, tudo isso é romantismo, isso é mais velho do que andar para frente. Nós estamos ressuscitando no século XXI problemas que já haviam sido superados pela modernidade. Nós estamos ressuscitando ancestralidades pré-modernas. Repito, eu não estou aqui desqualificando a ideia de justiça. Eu só estou dizendo que ela é complexa demais e impassível de operacionalização num ambiente institucional que promove controle objetivo de condutas
Vejam como a coisa anda séria. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Que são estudantes, em maior parte, talvez não vivenciem essas coisas. Nos contratos de maior vulto entre grandes empresas, que implicam a circulação de bilhões de dólares, no Brasil, tem sido comum a elaboração de aditivos. E nesses aditivos, as partes contratantes dizem o seguinte: na eventualidade de uma demanda judicial, ficam as partes contratantes proibidas de alegarem em juízo, seja como matéria de ação, seja como matéria de defesa, temas como justiça, função social do contrato, boa-fé objetiva, moralidade contratual, ética. Por quê? Porque cai na mão de um juiz, justiceiro, você não consegue sequer adivinhar o que vem. Você implode todo o sistema de previsibilidade de expectativas. Tanto mais um sistema tecnológico, de economia tecnológica globalizada, você não consegue prever conduta, você não consegue organizar investimento, você não consegue fazer absolutamente nada. Que cai na mão do juiz, não, a lei é injusta, não vou aplicar. E como é que eles não aplicam? Qual é a grande sacada do pós-positivismo neoconstitucional? Voltando aqui ao tema dos princípios. Como é que eles fazem para não aplicar uma lei que eles não querem? Vejam como isso gera decisionismo e voluntarismo e, portanto, risco de arbítrio. O que o juiz faz? Ele escolhe o que ele vai aplicar. Ele saca da cartola um princípio constitucional implícito, de vigência duvidosa, e diz: essa regra legal que eu não quero aplicar afronta esse princípio. Ou ele faz de um modo a fazer uma interpretação conforme aquele princípio constitucional de vigência duvidosa que ele acabou de inventar. Ou seja, o juiz escolhe como vai julgar. Esse é o problema da teoria dos princípios. Não tem nada contra eles. O problema é você torná-los operacionalizáveis quando eles não são. Porque, na verdade, repito, você não aplica princípio. Os princípios não têm autossuficiência operacional, porque eles não têm hipótese de incidência e não têm consequência jurídica. Quem tem isso são as regras. Quando eu aplico o princípio a um caso, o que eu faço? Eu preciso enquadrar o caso no princípio. Eu preciso fazer um juízo de enquadramento, um juízo concepto subsuntivo. Só que o princípio não tem hipótese de incidência. E eu preciso extrair desse enquadramento uma consequência jurídica para o caso. Mas os princípios também não têm uma consequência jurídica, eles não têm estatuição. O que os princípios têm? Eles têm um programa para um estado ideal de coisas e eles têm um âmbito interlocutivo de aplicação, dentro do qual eles fazem sentido. Então, eles precisam do quê para serem operacionalizados? Eles precisam de uma regra. Então, o que o juiz faz, sem dizer? Ele cria uma criptorregra, uma regra oculta. É uma regra judicial implícita. Ele densifica ao modo dele aquele princípio, que pode ser densificado, repito, de múltiplas formas, todas elas logicamente equivalentes entre si. Só que o juiz faz um unidunité. Eu vou densificar desse modo. Ou seja, ele faz uma escolha política. Ele não desempenha uma atividade autenticamente jurisdicional. Isso então, faria decair totalmente a ideia de Constituição como garantia contra arbítrio, né? Pois é. Então, exatamente, você rui a ideia de Constituição como garantia e você torna a Constituição o quê? Um otimizador do poder. E um otimizador, no nosso caso atual, do poder judiciário. E no nosso caso atual, um otimizador do poder do Supremo Tribunal Federal, que hoje é um órgão ditatorial. Quem controla o Supremo hoje? Esse é o problema dos princípios. Nós estamos colhendo esses frutos hoje. Nós somos bombardeados na esfera constitucional por neoconstitucionalismo, teoria dos princípios, captura do direito pela moral,
ativismo judicial. Veja no processo que está acontecendo hoje, o tal do princípio da cooperação. É o mesmo problema. A pretexto de aplicar diretamente o princípio da cooperação aos processos, o que os juízes estão fazendo? Eles criam deveres atípicos. Olha que loucura. O juiz cria deveres atípicos. Para além dos deveres de cooperação típicos, né? Como, por exemplo, a vedação da decisão surpresa, que é uma excelente regra legal expressa, com hipótese de incidência e consequência jurídica bem delimitadas. O juiz pode criar deveres atípicos, segundo esses teóricos. E mais, ele cria o dever, que é a hipótese de incidência, e se não há cumprimento, ele vai criar a sanção. O juiz cria uma regra de sanção por falta de exercício cooperativo pela parte. Ou seja, ele brinca de legislador. É isso que a gente está vivendo hoje. Ou seja, a geração de vocês, isso começou desde a minha, não sabe mais aplicar o direito a partir de regras. Então, quando o advogado não sabe o que ele alega, ele começa a chutar. Ele invoca o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, agora está na moda o princípio da eficiência. O princípio da moralidade, ele constrói a tese que ele quer. Então, a nossa geração, e a de vocês, não sabe mais pensar de acordo com o raciocínio conceito subjuntivo. E os juízes gostaram dessa brincadeira, porque houve o empoderamento dos juízes. Né? E aí eles vivem o quê? A onda do messianismo. Quem não quer ser o salvador da pátria? Quem não quer redimir de todos os males a sociedade? Só que não estão conseguindo. O mundo não mudou por causa da judiciocracia. Continua a mesma porcaria de sempre. Veja, eu vou dar um conselho, que não é um conselho jurídico. O diabo é velho. Vocês precisam envelhecer. Cuidado com esses romantismos sociais. Dentre eles, a aplicação direta de princípios. Isso é muito bonito no papel. Do ponto de vista prático, os efeitos disso são pérfidos. Os advogados não controlam mais os juízes. Eu sou juiz, eu posso falar. Eu tomo café com eles todos os dias. Eu sei como eles pensam. E acreditem, não são coisas muito republicanas. Professor, infelizmente, sei que muitos questionamentos surgiriam e teria muita coisa ainda para se falar, mas chegamos aqui ao tempo limite do nosso encontro de hoje. Eu quero mais uma vez, em nome da Liga, agradecer muito a sua disponibilidade e agradecer muito. Alguém está pedindo aqui uma indicação de livro. Antes de encerrar, eu vou deixar o senhor indicar aí. O Marcos Vinícius. Indica um livro, por gentileza. Olha, eu prefiro fazer diferente, porque eu vou individualizar para cada um. Eu tenho minha página no Instagram, é só me procurar pelo meu nome completo, Eduardo José da Fonseca Costa, ou acho que está @Eduardo JF Costa. É isso mesmo. Então. E entre no direct, eu respondo o que vocês quiserem, ou quem quiser, meu WhatsApp, meu DDD é 16, é 982315227. E ali eu posso indicar para quem quiser, individualizadamente, os livros que eu considero essenciais para a apresentação, pelo menos do modo como eu vejo, uma apresentação diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Tá bom? Perfeito. Lembrem de seguir, quando seguir o professor, a Liga Constitucional também. Em nome da Liga, professor, agradeço muito a sua participação. No próximo encontro estaremos continuando um pouquinho com as suas ideias com o professor William. E agradeço também a todo mundo que ficou até aqui o final. Quem não preencheu ainda o formulário, preencha. E é isso. Muito obrigado por hoje. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Vou só registrar, antes de sair aqui, a presença da Carol, né? Nossa coordenadora está aqui presente, assistindo também. Doutora Carolina Mata, muito obrigado pela presença. Beijo para vocês. Beijo, tchau. Beijo, Carol.